Boa noite. O meu nome é Rafael Fidelis, eu sou o responsável pela educação clínica e treinamento para os profissionais da saúde na América Latina, para a Cardinal Health. E eu queria agradecer a vocês o interesse nos nossos programas educacionais. Hoje, na nossa sequência de webinar, a gente vai falar sobre o Covid-19 e a terapia nutricional domiciliar. E a gente tem aqui hoje a Denise Van Aanholt, que é nutricionista, especialista em terapia nutricional pela Braskem, vice-presidente da região sul do FELAMP, vice-presidente do comitê de Home Care da Braskem e auditora em terapia nutricional e doutoranda. Antes de começar, eu só queria comentar que vocês vão ver aí na parte de baixo da sua tela um espaço para o chat e um espaço para perguntas e respostas. E caso vocês tenham alguma pergunta durante a apresentação, façam no espaço de perguntas e respostas, que depois da apresentação da Denise, eu vou abrir essas perguntas e a gente vai fazer essa troca aqui. Então, Denise, muito obrigado pela participação e eu te passo a palavra. Obrigada, Rafael. Eu agradeço a presença de todos aí à distância, né? Mas é importante que todos se cuidem, estejam bem em casa. Agradeço também a Mari e a Taluana que lembraram de mim também para um tema que é um tema que eu gosto bastante, que são os cuidados, né, domiciliares. Então, nós vamos falar nos próximos minutos um pouco sobre essa nossa agenda. Aqui, para cumprir as normas da empresa, né? Está o meu disclaimer e siga os requisitos regulatórios aplicados. A nossa agenda nos próximos minutos, então, será esta. Primeiro, nós vamos falar um pouco da terapia nutricional domiciliar, dentro do cuidado domiciliar. Nós vamos relembrar alguns conceitos, né, para a gente poder nos situarmos. Depois, vamos falar um pouco dos inquéritos da Braskem, que foram feitos em terapia nutricional domiciliar. Não tem como a gente fugir, estamos num momento de pandemia, então vamos falar um pouquinho também do Covid, mas um foco diferenciado do que estamos vendo nos webinários atuais, e finalizar com relembrando as diretrizes de terapia nutricional elaboradas pela Braskem, pelo Comitê de Nutrição domiciliar. Então, vamos só relembrar aqui que a atenção domiciliar é um termo genérico, mas que envolve não só o cuidado domiciliar, mas desde a promoção, prevenção, tratamento e também recuperação, né, e reabilitação, só que não no hospital, e sim no domicílio. Tá? Dentre a atenção domiciliar, a gente tem a assistência e a internação. Lembrando que a assistência seria aqueles pacientes com menor complexidade clínica, né, e com menor necessidades, principalmente de equipamentos e de, eventualmente, enfermagem. E a internação seriam os pacientes já mais complexos, que dependem também de um profissional de enfermagem por algumas horas durante o dia, eventualmente até pelas 24 horas, e também inclui, por exemplo, a necessidade de respiradores e de outros equipamentos maiores. A terapia nutricional, ela pode estar presente tanto em pacientes com assistência domiciliar, quanto pacientes em internação domiciliar. Nada mais é do que a gente continuar a realizar aquilo que o paciente necessita e que iniciou durante a internação domiciliar. E também, claro, pode vir de outros setores da saúde, que não o hospital, a gente teria que dar o início necessário de acordo com a condição clínica do indivíduo e com a solicitação médica realizada. Nós vamos falar um pouco mais da transição do hospital para a casa. Falando na continuidade do atendimento, ela tem que ter uma transição adequada, né? Esse é o primeiro passo para que a gente tenha sucesso na terapia nutricional. E o que a gente percebe, eventualmente, é que o paciente fica no meio de um cabo de guerra, né? Porque existe a equipe do hospital, a equipe da atenção domiciliar, e, por vezes, eles não conseguem se entender, não tem uma transição adequada. Nós não queremos isso, né? Isso tem que ser realizado de maneira tranquila. É por isso que é importante que as equipes se conheçam, se conversem
feita essa transição de maneira mais tranquila para a segurança do paciente, inclusive. Tá? E eu sempre gosto de lembrar que a atenção domiciliar, ela faz parte da atenção primária da saúde, né? E aí vocês podem ver nesse esquema que ela pode vir do hospital, mas que ela também pode vir de outros setores da saúde, né? Então, existe toda uma rede, uma integralidade dentro do sistema de saúde que engloba a atenção domiciliar. Muitos setores da saúde suplementar já estão também elaborando essa integralidade, principalmente quando a gente tem convênios com hospitais próprios, por exemplo. Né? A gente não tem como atender a todos na unidade hospitalar, o ideal seria respeitar o que cada área precisa dentro do seu setor de saúde. E como tem que ser essa atenção domiciliar, né? Esse cuidado? Primeiro, tem que ser estruturada e respeitando a normatização vigente. Sabemos no Brasil que existe esse grande problema com relação a home care dentro de legislação, mas existem algumas normatizações que a gente segue e que são importantes para se fazer um atendimento domiciliar com qualidade. É importante ter uma ação coordenada entre o paciente, entre a fonte apagadora e a equipe, né, de saúde, que respeite os direitos e deveres de cada um. E assim evita aquele cabo de guerra que existe, né, eventualmente. O foco tem que ser no paciente, na sua reabilitação. Portanto, a situação clínica tem que sempre ser avaliada. E, claro, sempre pensar em custo-benefício, né? Seja curto, médio ou longo prazo. Claro que existem muitas outras ações, mas esses seriam os principais que nós vamos estar nomeando. E onde entra a terapia nutricional, né? Ela faz parte desses cuidados domiciliares, né? Com o objetivo de manter, melhorar o estado nutricional do indivíduo, em um ambiente que não é hospital, ok? E quando a gente fala em terapia nutricional, a gente pode estar se referindo tanto à suplementação via oral, quanto o uso de nutrição enteral via sondas ou via estomias, e quando não é possível usar o trato digestório, entra também a nutrição parenteral. Então, a terapia nutricional oral está cada vez mais presente dentro da terapia nutricional, faz parte dos cuidados. Nós vamos também falar um pouco sobre essa questão que é bastante importante, mas que a prática ainda é pequena no nosso dia a dia. Por que é tão importante a terapia? Os objetivos. E, claro, se a gente pegar aqueles objetivos que nós falamos, é para fazer a desnutrição. Por quê? O paciente desnutrido, acho que todos nós já somos cientes disso, porque se fala muito disso nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos, elas predispõem não só a doença, mas de forma negativa o curso da doença, com prejuízo na imunidade, reduz a capacidade do corpo em se recuperar e se cicatrizar, ele leva à fraqueza muscular, à imobilidade e aí sim a ter lesões por pressão, por exemplo. Então, a desnutrição atrasa o processo de recuperação da doença e alimenta as complicações e os custos. Tá? E a terapia nutricional, ela pode contribuir evitando isso, e isso não precisa ser feito no hospital, ela pode ser feita no domicílio. E já sabemos também que todas essas complicações da desnutrição elevam muito os custos, né, com saúde, podendo, então, elevar 3 vezes esses valores que são gastos com saúde. Então, manter qualidade após a alta é super importante e ajuda a reduzir custos com saúde, né? Isso é extremamente importante. Eu gosto de deixar claro, né, sempre quando a gente fala em nutrição, que um marco histórico, né, do Brasil foi o IBRANUTRI, né, onde a gente percebeu que um estudo bem grande feito do Sistema Único de Saúde, e 50% dos pacientes eles estavam internados no início da sua hospitalização. E o que mais chama atenção é que esses pacientes, eles desnutrem ao longo da internação.
E apesar de ser um estudo que é bem já antigo, né, mas a gente se refere porque ele é muito clássico, ele é único aqui no Brasil, ele não mudou os resultados nos últimos anos. A gente continua tendo dados de desnutrição alarmantes. Né? Isso realmente é bastante preocupante, por isso que a importância da terapia nutricional, não só no hospital, né, mas no domicílio, para poder combater. Porque nós continuamos recebendo pacientes desnutridos. Eles continuam tendo alto hospitalar com desnutrição, principalmente os indivíduos que ficam muito tempo internados, mais de 15 dias, por exemplo. Então, esse é o grande X da questão. Eu gosto de apresentar esse trabalho porque ele é um trabalho que é bem importante, no sentido de mostrando a necessidade de se fazer nutrição integral com qualidade no domicílio. Então, é um grupo que estudou o mesmo grupo de pacientes, 102 pacientes, em 2 momentos. Um primeiro momento, por 12 meses, mantendo as orientações que já haviam recebido do hospital, com nutrição que eles chamam de blenderizada, que é parecida eventualmente com a nossa mista, uma mistura de artesanal com industrializada. E no segundo momento, após esses 12 meses, a equipe de terapia nutricional iniciou o atendimento e alterou a dieta desses pacientes para um sistema fechado. A administração ela pode ser feita em infusão contínua. Algumas famílias preferiram manter a infusão em bolos, por praticidade, e assim se fez, respeitando o que cada um queria. O que foi analisado nestes 2 anos? O número de readmissão hospitalar, o tempo em dias de internação hospitalar, o tempo em dias de permanência na UTI e os custos com hospitalização. E vejam que interessante, a partir do momento em que você tem a equipe cuidando deste indivíduo com uma prescrição de nutrição mais adequada ao indivíduo, você consegue reduzir significativamente a readmissão hospitalar, os dias de hospitalização, deixando claro que ele foi por agudas, rápidas, reduziu bem menos a necessidade de internação na unidade de terapia intensiva e, de um modo geral, reduziu de forma bastante interessante os custos com hospitalização anual. Tanto que lá, o governo acaba fornecendo toda essa dieta para os seus usuários que têm essa necessidade. Esse é um outro trabalho clássico feito por pessoas renomadas aqui no nosso país. É uma revisão bastante interessante que aborda a incidência da desnutrição, relembra a todos nós esse fato, além das suas consequências, e chama a atenção da importância de que a terapia nutricional por via oral é uma maneira bastante interessante de reverter esses quadros. Então, deixando claro que o suplemento oral é importante. É claro, para todos os hospitais, ainda mais aqui depois da nossa normatização, da nossa legislação, a portaria de interal e parenteral, de que nos hospitais a gente tem um protocolo desde o início da internação com triagem nutricional, depois a gente faz uma avaliação para aqueles de risco, uma equipe multiprofissional acompanhando, e aí a gente tem uma série de estratégias que é muito comum em todas as unidades hospitalares, independente se são da área do setor saúde suplementar ou do setor público. É muito interessante e tem funcionado bem, apesar de que os nossos índices de nutrição continuam elevados. Mas e no domicílio? Também temos que ter práticas parecidas com essa. O que acontece é que a gente acompanha os pacientes quando já estão com terapia nutricional prescrita. Mas muitos pacientes não têm acompanhamento de nutrição, estão em atenção domiciliar, seja, por exemplo, na assistência domiciliar, como um curativo, como eventualmente antibiótico terapia, um monitoramento por alguns profissionais. Mas existe a preocupação de ver a triagem nutricional desse indivíduo, de alguém estar avaliando se a gestão rural desse indivíduo atende a sua meta nutricional, porque assim como se desnutre no hospital, pode desnutrir também no domicílio. Então, isso tem que ser adaptado no domicílio. E chama atenção este artigo também para a importância de que
no home care, também se deveria indicar mais os pacientes com suplementação via oral. Né? Muitos pacientes recebem suplementação e acabam não seguindo esta conduta. Né? Já é conhecido aqui pelo método mnemônico, né, da Braskem, mostrando como devemos combater a desnutrição, porque foi falado muito quanto a gente mantém esses índices elevados, isso tem realmente sido muito interessante. E aí eu acho que no domicílio também temos que fazer essa prática, claro que adaptada à realidade do domicílio, né? Adaptada à prática do que nós fazemos na atenção domiciliar. Eu diria que o primeiro passo para que um cuidado domiciliar tenha um sucesso é a questão da última aqui do hospital, né? A letra O, que é oriente ao hospital. O planejamento de alta seria um primeiro passo para a gente ter um sucesso no nosso cuidado na atenção domiciliar. O que seria o planejamento de alta? O planejamento de alta é um protocolo que a maioria já tem nos seus hospitais. A gente vai ver isso depois lá no inquérito também, os resultados. Ele tem alguns pontos que são chaves, nós vamos comentar só alguns aqui, mas é um processo que tem que ser iniciado o mais precoce possível. Ou seja, assim que o paciente interna, já tem que ser acionado eventualmente um gerente responsável pelo planejamento de alta para ver em que categoria, em que momento se deve iniciar este planejamento. Ela é uma abordagem que é multiprofissional, então ela tem que ser integrada com toda a equipe ao longo da internação. E programa passagem de informações para os serviços pós-alta. Então, seria o primeiro momento em que a gente poderia falar, olha, então, faz parte do planejamento de alta e que depois eu repasse esse plantão, vamos dizer assim, para a equipe nova que vai acompanhá-lo no domicílio, seja por uma assistência, seja por uma internação, ou seja apenas com a família e um monitoramento ambulatorial. Mas alguém tem que estar orientando todos os envolvidos. Né? Isso não é uma regra só de diretriz brasileira, isso também é regra em outras diretrizes também, mostrando o quanto o planejamento de alta e a transição de cuidado são essenciais para que o paciente possa ir para casa de forma mais segura. Né? Dentro do planejamento de alta, a gente sabe que o paciente tem várias orientações. Né? É interessante, a gente vai chamar a atenção aqui da nutrição interal domiciliar, que geralmente vai por sondas ou por ostomias, onde nesse artigo, realizado pela equipe de enfermagem lá da escola, lá da USP, né, da Escola de Enfermagem, deixou claro que ela é um ponto muito importante para a alta, né, e dá muita angústia à família e ao paciente, principalmente aqueles que ingressam para o hospital andando, tem alguma intercorrência e saem de lá com muitas sequelas. Né? Então, isso é muito complicado, né? É uma mudança muito grande. Né? E o sucesso para que se tenha uma nutrição enteral domiciliar de qualidade depende muito da educação recebida pelo paciente e o cuidador. Então, a capacitação e o planejamento de alta deve acontecer principalmente nesses pacientes de uma complexidade ou de uma terapia nutricional mais complexa. Assim, para a gente poder ter a máxima segurança no domicílio, né? Ainda mais quando é um paciente que precisa de uma terapia nutricional especializada, é necessário que esse programa, esse planejamento realmente funcione, né? Então, ele tem que ter um protocolo, ele tem que ter a parte escrita, a parte teórica, né? E tem também a parte prática, né? Onde, durante a internação, o cuidador ou o responsável pode estar recebendo as orientações da equipe e também já está manipulando para poder aprender como fazer isso em casa e com muito mais tranquilidade. Tá? Em muitos países, o fato de você não ter um planejamento de alta significa um indicador de não conformidade. Por quê? Porque já tem muitos estudos mostrando que quando a gente tem um bom planejamento de alta, você tem uma redução na reinternação precoce desses pacientes, ou seja, internação antes de 30 dias. Então, um dos objetivos desse planejamento de alta é reduzir a permanência hospitalar, né? E também evitar essa readmissão não quer que as fontes pagadoras querem, independente de que setor nós estamos falando, porque
toda vez que o paciente reinterna, ela tem elevação nos custos com saúde. Com relação à Braskem, a gente vai falar das diretrizes depois, mas apenas para mencionar que ela também contempla a alta planejada e que é muito importante lembrarmos que as orientações escritas fazem parte, independente da complexidade da orientação que ele vai receber, é sempre importante ele também receber aquilo que você orientou de forma escrita. A terapia nutricional domiciliar, então, ela é um plano terapêutico, né? Então, ele precisa ter toda essa adequação, né? A gente vai ter que acompanhar esse paciente no hospital e ver como ele está, né? Ele permite a sua alta e nós temos que continuar a partir daquele ponto. Tá? Claro que, dependendo do tipo de terapia nutricional, é muito importante a avaliação de outros itens que fazem parte, né? Por exemplo, do domicílio, desde acessibilidade, das condições sanitárias, de como é esta residência, como ela pode estar recebendo esse indivíduo nessas novas condições de maneira segura para fazer a terapia nutricional. Então, é claro que existem critérios de acordo com a complexidade da terapia a ser realizada, mas é muito importante que a equipe tenha acesso a essas visitas e a essas condições também do domicílio. Tá? Quais são os objetivos, então, da terapia nutricional domiciliar? Nós sabemos que ninguém fica internado para receber terapia nutricional. Então, por um lado, a gente roda os leitos, né? A gente melhora os leitos, né? Porque não tem como, a gente está no momento em que morremos mais tarde, isso é muito bom, né? Vivemos mais, mas também adquirimos mais doenças crônicas. Então, nós temos que ter outros cuidados. Não vai para você crescer o número de hospitais e de leitos na mesma dinâmica que se cresce uma população com necessidade de cuidados domiciliares ou hospitalares. Por isso que o crescimento do setor primário da saúde tem sido algo muito grande nesses últimos anos, né? Tanto na área suplementar também. Por quê? Porque a gente consegue filtrar e ajudar esses pacientes no domicílio, evitando que procurem, por exemplo, o setor hospitalicêntrico para medidas que poderiam ser resolvidas nas especialidades, nos consultórios ou na unidade de base, mesmo no domicílio. Então, a gente tem um objetivo, usar os leitos hospitalares apenas para as situações de emergência e agudas. Claro que manter cuidados nutricionais, né? Então, ele não precisa ficar internado, já comentamos, ele vai para casa para poder realizar esses cuidados nutricionais e, assim, minimizar intercorrências clínicas. Evitar a reinfecção por desnutrição, né? Então, imagine um paciente que ele está no hospital, ele ainda sai em risco ou com um estado de desnutrição do hospital, ele precisa manter a qualidade do atendimento e a recuperação desse estado nutricional. Se ele vai para casa, mesmo que seja com um suplemento, mas que não é normalizado, ele acaba voltando por consequências dessa desnutrição, né? Com saúde e entra naquele ciclo que nós já comentamos. E melhor qualidade de vida, né? O problema é que nós temos muito poucos dados relacionados à terapia nutricional domiciliar, né? A gente vai ver os impactos agora, mas a gente precisaria de mais dados para a gente entender como funciona essa terapia nutricional. Estou pensando nisso, que a Braskem fez 2 inquéritos desde o Comitê de Nutrição. Mas antes de falar do inquérito em si, eu quero relembrá-los de que dentro da nossa política nacional de alimentação e nutrição, dentro das diretrizes, nós temos a promoção de alimentação adequada e saudável. E a gente olhando os objetivos, a gente sempre vai vincular isso à alimentação via oral, ao nosso manual, né, muito bem feito, mas não só a via oral é contemplada nesta política, né? A gente sabe que a política também contempla dentro das suas diretrizes a nutrição interal e parenteral dentro das necessidades alimentares especiais, deixando claro que ela é também parte da política e que nós temos o direito a receber essa alimentação para manter um estado nutricional de saúde adequado. Tá?
Muito bem, vamos agora voltar aqui para o nosso inquérito. Tá? Então, a Braskem criou em 2016 um comitê específico para assistência nutricional domiciliar, porque a gente tem poucos dados nesse sentido e achamos importante este tipo de comitê. Aí, como primeira ação, foi desenvolvido um questionário, um SurveyMonkey, que nós disponibilizamos pela mala direta da Braskem na época, e todos os sócios recebem aí, claro que nem todos respondem, mas a gente teve um número bem grande que nós vimos. Na sequência, nós acabamos fazendo também um inquérito latino-americano, uma vez que a gente faz parte da Federação Latino-Americana de Terapia Nutricional, e eu, na época, era frente do Comitê de Nutrição, a gente optou por fazer um inquérito latino-americano e acabei separando os dados brasileiros, sendo um segundo inquérito brasileiro de terapia nutricional. Eu vou dar alguns dados preliminares desse segundo inquérito, né, mas porque eles estão esperando para serem publicados. Né? Vamos ver se publicação, porque não tem nada a ver com o Covid, e fica um pouco difícil a gente conseguir revistas que queiram publicar assuntos que não sejam religados ao Covid, mas vai dar certo. E depois a gente vai compartilhar com todos vocês, com certeza. O que nós encontramos nesses dois inquéritos? Tá? O primeiro inquérito já está publicado em 2017, tá? Ele teve 560 respondedores, lembrando de que, como usamos a mala direta, muitos dos respondedores eram da área hospitalar, mas aí eles olharam o questionário como orientar o paciente de alta. Tá? E tivemos poucas pessoas atuantes na atenção domiciliar. Os que responderam foram principalmente do setor público de saúde, do programa Melhor em Casa, mas um número pequeno, que a gente conseguiu ter acesso a algumas pessoas e enviamos o questionário diretamente. Então, aqui vocês podem ver que o Sudeste foi o que mais respondeu, seguido do Nordeste e depois o Sul. Tá? Se a gente comparar aqui o mapa da América Latina, nós tivemos nesse segundo inquérito, né, no primeiro inquérito latino-americano, 508 respondedores, sendo que, diferente do primeiro inquérito brasileiro, a gente mandou exatamente para os profissionais de atenção domiciliar. Então, a gente teve ajuda da coordenação do Melhor em Casa, então, por isso que a gente tem bastante respondedor específico de home care e principalmente em termos de 80% eram respondedores do programa Melhor em Casa suplementar, contribuiu com um valor um número um pouco menor. Tá? Só o Brasil respondeu 279, né? E aqui a gente tem a grande parte atuante no home care, e vejo que o Sudeste novamente está em primeiro lugar, seguido do Nordeste e depois Sul e Centro-Oeste. Mas foi bastante interessante o que nós conseguimos coletar nesses dois questionários. No primeiro questionário, em todos eles, o nutricionista foi o que mais respondeu, tá? E depois vem os enfermeiros, né? Tanto na América Latina quanto no segundo questionário, e os médicos acabam ficando entre segundo e terceiro lugar também. No primeiro inquérito, na nossa mala direta, a gente tem muitos fonoterapeutas atuantes também no domicílio, e eles ajudaram a responder o primeiro inquérito. Nesse dado aqui, a gente vai ver que isso é muito parecido com o que nós encontramos em outros países, uma população idosa, né, sendo atendida no domicílio com terapia nutricional e principalmente pacientes com problemas neurológicos. Tá? Esses dados são os dados publicados no primeiro inquérito, mas eles não foram diferentes no inquérito da América Latina, e se a gente não tem aqui os dados separados do Brasil, mas eu posso adiantar para vocês que segue a mesma dinâmica. O que tem acontecido é que a oncologia tem tido um crescimento cada vez mais também na atenção domiciliar, principalmente porque os cuidados paliativos parece que estão cada vez mais presentes dentro da atenção domiciliar. Em relação à prescrição de terapia nutricional domiciliar, que foi uma das perguntas, tanto do primeiro inquérito quanto do segundo, aqui é o resultado do primeiro inquérito, a gente percebe que a dieta artesanal
ela está presente em uma quantidade relativamente pequena se compararmos com industrializada somada à dieta integral mista, uma mescla de artesanal com mista. O que nos deixa um pouco mais tranquilas, apesar de não ser uma realidade, o Brasil, a gente não pode dizer que isso é real, porque nós temos um número pequeno de respondedores frente ao universo que imagino que tenha atenção domiciliar, mas é um dado interessante, deixando a gente mais tranquila de que a dieta mista, por exemplo, industrializada, tem sido uma realidade. Mais, quando a gente olha no inquérito da América Latina, ou quando a gente separa os dados do Brasil, que estão em verde, né, se for no quadrinho, então a gente tem aí em verde os dados só brasileiros, que seria o nosso segundo inquérito, e ali do lado vermelho a gente tem os dados totais da América Latina, onde a gente percebe 8% no uso de dieta artesanal. E aqui, lembrando que quem respondeu foram pessoas que estavam atuando dentro da atenção domiciliar no Cemitério, né? E que 80% eram do setor público e que 8% recebe dieta artesanal. Então, é um dado bem interessante, claro que o programa funciona. Claro que depende de municípios, de estados, mas o programa, de uma forma geral, tem funcionado muito bem. O que chamou bastante atenção é que quando a gente pergunta sobre o dispositivo utilizado para a administração, né, da terapia nutricional, a gente percebe um número menor na ostomia. A gente sabe que os pacientes, a maioria são idosos, são pacientes neurológicos e que com certeza têm necessidade de muitas semanas, né, ou anos às vezes, de nutrição enteral, e a gastrostomia, por exemplo, não é uma realidade para esses pacientes. Né? Isso ocorreu no primeiro inquérito, né, onde 42%. Se a gente olhar aqui, né, novamente, o latino-americano está separado em azul os dados brasileiros, né, em laranja os da América, Latinoamérica, e o total está em cinza. E vejam que por volta de 29% a 36% de gastrostomias. Tá? E no inquérito, nesse segundo inquérito, a gente fez uma pergunta de levínicos, e que é o que a gente chamou de sono nasogástrico. Tá? E no Brasil, a gente ainda tem uma porcentagem que usa sonda de levínico. Né? Eu sei que não deveria, a gente não tem os dados do porquê, do motivo, né? E esse não é o tema também da discussão, mas ainda se utiliza eventualmente. Né? De que maneira? Né? Ela pode ser em bolos, ela é gravitacional, ela pode ser contínua em bomba de fusão ou até sem uso de bomba de fusão. E vejam que interessante, como é diferente os dados da América comparado com os dados brasileiros, mostrando aqui que o Brasil ele tem 5% de bomba de fusão comparado com 24% na América Latina de uso de bomba de fusão. Na América Latina, a gente tem um uso maior de bomba de fusão, menor do gravitacional e maior em bolos. Né? E a gente, no Brasil, a gente tem uma utilização maior do gravitacional intermitente e ainda é pequena o uso de gravitacional com uso sem bombas de infusão. Tá? Lembra que eu comentei sobre planejamento de alta? Pois é, aqui a gente também fez essa pergunta, né? Foi diferente entre os dois inquéritos, mas vejam que interessante que mesmo a gente sabendo que metade das pessoas que responderam tiveram, né, ou afirmam que tem esse planejamento de alta, muito pouco, né, é realizado antecedente, um dia antes, a porcentagem de orientação é muito grande. Se a gente do lado de ali, a gente tem que 32%, né, do planejamento da orientação dada ao paciente foi feito no dia da alta hospitalar. Lembrando que no primeiro inquérito, ele respondeu a grande maioria, eram pessoas que eram de NPM de hospitais, onde a gente esperava que essa resposta fosse, então, diferente, mostrando que essa realidade ainda precisa ser contemplada melhor nos dias de hoje. Né? E aqui, com relação ao tipo de orientação, né, se ela tem escrito, se ela tem um manualzinho entregue, vejo que ainda existe uma orientação verbal dada para esses pacientes. Claro que, né, a gente pode falar assim, de repente é um paciente de menor complexidade.
mas não importa, né? Eu acho que qualquer orientação é importante que também seja dada de forma escrita. Então, esses são os dados que a gente tem de terapia nutricional domiciliar. Na grande maioria, acho que não acabei não comentando, eu não mostrei esses dados, porque não ia dar tempo a gente falar todas as perguntas do inquérito, mas a grande maioria, a prática de nutrição enteral domiciliar, né? Suplementação em si é muito pouco. No primeiro inquérito, parenteral, 1% de orientação dada para parenteral domiciliar. Já no segundo inquérito, um dado bastante interessante, um crescimento no acompanhamento de pacientes com nutrição parenteral domiciliar. Vejam que a grande maioria, então, usa nutrição enteral, por isso muitas perguntas vinculadas à nutrição enteral domiciliar. Tá? E é os dados que eu achei mais relevantes trazer. Eu fico imaginando, dentro da minha auditoria, que faço em 6 hospitais, eu vou dizer que a minha amostra é viciada, óbvio, né? Então, tem muitos pacientes com Covid, e claro, aqueles que estão com terapia nutricional, né? Praticamente todos que entram acabam tendo, mas eu acabo acompanhando e vendo apenas aqueles com enteral e parenteral e poucos com suplemento. Tá? E muitos desses com muitas sequelas. Tá? É claro que não é um montante do que nós temos, é uma porcentagem pequena, né? Mas, como eu disse, é uma amostra viciada, porque eu só vejo os pacientes complicados. E eu imagino que esses números vão, né, aumentar dentro da atenção domiciliar. Eu acredito que muitos receberam novos pacientes nessa pandemia em decorrência do próprio Covid e pelas complicações. Então, vamos falar um pouquinho disso, né, porque a gente vai estar falando. A gente já conhece aqui as manifestações clínicas, não vamos nos ater a isso, né, a gente sabe que existem manifestações respiratórias gerais e também não respiratórias. Tá? O que chama atenção de não respiratória, principalmente são as gastroenterites, né, que é a presença de diarreia. Existe também uma hiperglicemia muito grande nesses pacientes. Existe anosmia e digeusia, que é o que atrapalha bastante e que acaba repercutindo na redução da ingestão viral desses pacientes. E alterações musculoesqueléticas, entre outros, além de neurológicos e renais. Né? E o grupo de risco, em geral, a gente começou com os idosos, né? Muito preocupante os idosos, indivíduos com comorbidades, são aqueles que mais acabam complicando. E o que a gente tem visto de forma bem significativa é que os pacientes obesos acabam complicando mais e indo para a terapia intensiva. Isso tem sido uma realidade, eu tenho visto isso também. Tá? Muito bem. O que a gente aprende, né? O que a gente viu nesses meses que a gente está acompanhando esses pacientes com Covid, né? Faz mais ou menos uns 3, 4 meses, né? Uma internação prolongada para aqueles que complicam, para aqueles que vão para a terapia intensiva e que precisam de intubação, né? Então, eles podem ficar em média até 14 dias, quando não, acabam evoluindo para uma traqueostomia também. Tá? Eles ficam inflamados, eles têm uma perda de peso, principalmente as custas de massa muscular e, consequentemente, de força muscular. Eles têm uma terapia bastante individualizada, né, porque nem todos aceitam um volume maior ou não, e aí ele sai do hospital como? Né? Vamos imaginar ele já saindo do hospital. De uma forma geral, eles perdem muito peso, isso a cada semana, quando eu vou acompanhando os pacientes que ainda continuam, né, sendo avaliados pela auditoria, eles perdem peso, então a minha avaliação é qualitativa, específica na questão de terapia nutricional, então eu vejo realmente essa perda de peso, então uma desnutrição, principalmente de massa magra, né, se a gente pensar nos pacientes jovens, né, ou adultos jovens, idosos que também tem bastante, acabam tendo uma antecipação na presença de sarcopenia, porque às vezes o idoso ele, ainda não é sarcopênico naquele momento, mas uma vez que ele contrai a doença, que ele complica, ele acaba tendo uma antecipação dessa sarcopenia e fragilidade, que é comum para o idoso, né, mas que tem a idade, um momento certo para acontecer. Né? A disfagia, né, decorrente principalmente de grande dias de número de intubação, e também uma vulnerabilidade a novas infecções, a queda, a readmissão hospitalar. Então, vejo que a gente pega um paciente bastante fragilizado. Tá? Eu diria que, pensando em cuidados domiciliares, nós temos 2 cenários, vamos resumir assim. Um cenário é aquele tratamento domiciliar, né, do indivíduo
que tem sinais leves, sintomatologia leve, nem precisa ser internado, né? Então ele vai para o isolamento domiciliar, mas nem por isso ele não tem que ter cuidados específicos de nutrição, né? Eles precisam sim, porque muitos dessa sintomatologia prejudicam a ingestão adequada, eles são muito inapetentes, por várias razões, tem é multifatorial isso. Ele pode desnutrir e perder peso. E aí é importante que se tenha ação dietética adequada, né? E no segundo cenário é aquele paciente que interna, complica, mas que depois ele se recupera e sai de alta. É sempre uma alegria quando o paciente sai de alta. Ele pode sair com sequelas ou ele pode sair com menos sequelas. Ele pode sair até com via oral, mas com uma necessidade de reabilitação, principalmente com relação à massa muscular, fisioterapia, alimentação via oral adequada, e alguns pioram um pouco mais, complicam um pouco mais a nutrição integral para ser realizada eventualmente. Então, a gente tem mais ou menos esses dois cenários e aí nós precisamos discutir um pouco eles, tá? Temos muitos fluxos hospitalares, muitas diretrizes, assim que começou a pandemia, a gente já viu as britânicas, a europeia, a americana, enfim, a gente tem todas, quase todas seguem um caminho muito parecido, mas a gente precisa adaptar esses fluxos para a atenção domiciliar. Não só para o cuidado com o paciente em termos de terapia nutricional, mas também os cuidados da equipe em acompanhar essas famílias. No hospital, a gente sabe, a equipe de saúde está lá de frente, né, utilizando, né, cuidando desse doente. Mas não significa que o doente em casa também não pode estar contraindo. Então, os cuidados com a equipe de saúde também têm que ser mantidos, tá? E aí, a gente percebe que vários portarias ou vários protocolos foram realizados, tanto no setor público como no setor privado, provavelmente, mas a pessoa tem aqui acesso a essas informações. Os próprios conselhos também mudaram um pouco e ampliaram um pouco a maneira de como o profissional pode estar monitorando o seu paciente. E aí a gente tem a telemedicina bastante evoluída, né? Então a gente tem aqui mais um exemplo de telemonitoramento que pode estar sendo realizado, apenas mostrando a importância de a gente adaptar todos os protocolos também para a atenção domiciliar. E o que nós temos aqui com relação à alimentação, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui para aqueles pacientes leves, né, que estão com alimentação adequada, que estão em isolamento, ou que saíram do hospital sem sequelas. É importante manter uma boa hidratação, né? A meta é bem alta de consumo de líquidos, tá? É importante a alimentação saudável, balanceada, tratada. É muito comum usar dietas hiperproteicas e hipercalóricas. A meta nutricional, ela pode estar um pouco aumentada, porque é uma infecção, então a gente tem que tomar cuidado. Como a gente tem perda de massa muscular, é importante também a oferta proteica. E aí se recomenda, eventualmente, se necessário, a utilização de suplementos por via oral também. Então, sempre que necessário, seguindo as diretrizes, seguindo os protocolos individuais de cada local. O monitoramento nutricional, ela pode ser feita à distância, ela pode ser feita por telemedicina. Você pode aproveitar a equipe de saúde que está visitando esse paciente para te ajudar em informações para que você possa fazer não só triagem, mas também avaliações. A gente tem métodos interessantes que podem ser utilizados mesmo à distância. Então, não é difícil a gente conseguir monitorar esses doentes com a ajuda da equipe multiprofissional. E se nós pensarmos em nutrição integral domiciliar, né, que é o que a grande maioria acaba, tem a sequela, acaba indo para casa, tá? É um montante pequeno frente ao total de pacientes infectados com vírus, né? Mas é uma realidade e quem trabalha no domicílio sabe disso. O que é importante? Lembra que quando ele sai do hospital, ele já está melhor clinicamente, né? Ele apenas precisa se recuperar um pouco mais. Muito bem. Então, a meta nutricional, ela vai ser individualizada. Então, aqui eu coloquei um ranking grande, por quê? Ela tem que ser individualizada de acordo com a situação clínica atual do paciente. Então, ele pode ter muitas comorbidades, poucas comorbidades, ele pode então precisar de mais proteína ou menos proteína, ele talvez não tenha se recuperado da função renal, ou tenha deixado de fazer diálise. Então,
é muito individualizado. Então, cada um vai usar os seus protocolos, as suas diretrizes, seguindo a situação clínica atual daquele indivíduo. O mesmo vale para a proteína, deixando claro que a gente precisa recuperar massa muscular. Então, fisioterapia, atividade física, desde que seja possível, é importante ser associada a esses tratamentos. Tá? Lembrar de vitaminas e minerais. Então, a gente percebeu que é muito comum se usar fórmulas hiperproteicas, hipercalóricas, para atender a meta nutricional que é elevada em um volume menor, porque nem sempre se aceita um volume maior de nutrição integral. Então, nesse sentido, levar em consideração de que nem, dependendo do volume, você não atende nem a recomendação de vitaminas e minerais. Então, é importante a gente estar suplementando, eventualmente, algumas vitaminas e minerais para poder atender a meta nutricional. Lembrando da hidratação e das fórmulas hiperproteicas, por quê? Porque o volume de água por fórmula também é menor. Então, a hidratação ela pode ser maior se você tem uma fórmula muito concentrada. E ela, novamente, tem que ser individualizada. O que se discute também bastante é com relação a como administrar essa nutrição ou junto com essa hidratação. Então, a gente precisa estar adequando fornecimentos. Uma maneira é você utilizar, eventualmente, os equipes que já vêm acoplados, então você tem como administrar tanto a dieta como a água ao mesmo tempo, né? E aí você tem como manipular menos, usando bomba de infusão, você acaba manipulando menos o paciente em tempos de Covid. Não existe uma recomendação na literatura que diga que precisa ser usado bomba de infusão. A gente, pelo inquérito, a gente vê que é uma realidade pequena, ainda mais, mas em momentos de Covid pode ser que seja um momento transitório onde se utilize mais, até para que você tenha menor manipulação por parte do usuário que vai manipular ali, até para evitar contaminação ao paciente ou até mesmo ao profissional de saúde. Então, você manipula menos e você garante que ele vai estar recebendo essa nutrição e essa hidratação de forma adequada. Tá? No hospital, também se questiona muito a questão de menor manipulação, então a gente vê algumas recomendações pedindo para que, se você pode deixar, por exemplo, o equipamento para do quarto do paciente, então você protege mais o profissional. Em casa, não necessariamente a gente consegue fazer isso, né? A gente sabe que a administração em bolos ainda é uma realidade ou a habitacional, mas eu acho que podemos repensar, enquanto tem pandemia, de estar usando maneiras mais protetoras ao paciente e também ao indivíduo. Então, isso aí vai ter que ser individualizado em cada caso para poder se escolher a melhor maneira. Tem que adaptar e, claro, conhecer a residência novamente. Lembrar que no plano de atendimento domiciliar, a gente precisa conhecer a residência para saber como que a gente pode adaptar todas as necessidades desse paciente para a terapia nutricional. E manter normas de proteção e o monitoramento de forma adequada. O que é importante, então, é que queremos cuidar dos pacientes de terapia nutricional de forma segura, tanto para o paciente, quanto para a família e para a equipe de saúde. Muito bem. E agora nós vamos então para a parte final, né, para a gente depois discutir um pouco com todos, que eu já estou falando há bastante tempo, vamos falar um pouco sobre as nossas diretrizes, que elas vêm exatamente reforçar a importância de se fazer essa qualidade no atendimento domiciliar. Depois que nós fizemos o primeiro inquérito, né, a gente resolveu também fazer umas diretrizes para tentar nortear um pouco a qualidade no atendimento para esses pacientes. A metodologia utilizada foi através do sistema GRADE. A gente tem aqui que usamos literatura com grau de evidência alto, moderado, baixo e muito baixo. A força de recomendação foi expressa pelos autores que fizeram as diretrizes. 6 perguntas iniciais, já estamos pensando em planar, a gente fazer outras perguntas para tentar fazer uma continuidade dessa diretriz, porque ficou faltando realmente algumas questões importantes. Então, aguardem a próxima diretriz. Hoje nós vamos apresentar, então, essas 6 perguntas para relembrar como elas são.
Então, a primeira pergunta é relacionada em que pacientes ela está indicada para a terapia nutricional domiciliar, e aí a gente lembra que são todos importantes. Desde a suplementação oral, se o paciente não atinge, por exemplo, em torno de 70% da sua meta nutricional, o ideal é que a gente suplemente com alimentos caseiros, se possível, se não for possível, com suplementação via oral, mesmo industrializada, seja ela líquida, seja ela pó, o importante é que seja aceito. A nutrição integral, quando a gente não consegue, nem com suplemento, manter essa meta nutricional, principalmente se ela está em torno de 60% ou menos, aí a gente já tem a sugestão de estar usando nutrição. E aí, se ela vai ser nutrição via sonda ou via ostomia, vai depender, tem que ser individualizado e depende do tempo, né, de uso de terapia nutricional. A parenteral seria uma outra opção, principalmente quando você não consegue, através de nutrição integral e via oral, atender a meta nutricional. Então, em alguns casos, a gente acaba associando a nutrição parenteral, fazendo ela de forma mista, e em poucos casos a gente também, claro, somente em casos onde você não consegue de nenhum jeito o trato digestório, você estaria dando a nutrição parenteral exclusiva. Tá? Então, ela tem um nível de evidência alto e um grau de recomendação forte. Tá? Com relação aos critérios que devem ser considerados para avaliação de terapia, realização da terapia nutricional domiciliar, primeiro a gente tem que ter um paciente em condições de alta hospitalar, né? E que seja fundamental, então, essa estabilidade, tanto hemodinâmica quanto metabólica, que esteja com uma necessidade de terapia nutricional, a experiência esteja adaptada em hospital para poder ir para casa com maior segurança. E é necessária a presença de um cuidador familiar ou algum eleito pela família que tenha plena capacidade de compreender as orientações relativas à terapia nutricional domiciliar. Isso é muito importante. É ideal que seja sempre uma única pessoa o contato. Não adianta a gente querer explicar para 10 pessoas. Então, tem que ser alguém que seja responsável pelo paciente. A gente tem poucas informações da literatura sobre esse aspecto, por isso que o nível de evidência é baixo, mas o nosso grau de recomendação para essa questão é forte. E quais são as vantagens? Nós já comentamos isso no começo dessa apresentação. A gente evitando a desnutrição, a gente tem muitas vantagens. A gente reduz complicações clínicas. A gente diminui as chances de reinternação desses indivíduos, principalmente por motivos relacionados ao estado nutricional. E isso reduz custos com saúde. Então, ela é uma modalidade da atenção domiciliar que permite essa interação com a família, então essa qualidade de vida maior. E a gente sempre gosta de falar humanização, mas a humanização só é conseguida se a gente conseguir, então, pensar também nos princípios. A gente tem que ter um consenso entre a família, a equipe de saúde, o paciente, para que a gente possa ter essa qualidade de vida e imunização, principalmente ao paciente. E como administrar? Também já comentamos, Então, a gente vai administrar de maneira contínua ou intermitente. A escolha sempre vai depender da estabilidade clínica do indivíduo, do tipo de dispositivo, aonde que está localizada esta sonda, a adaptação do volume, do tipo de dieta, um sistema aberto, um sistema fechado. Então, tem vários itens a serem avaliados. Ela pode também ser através de bolos, ela pode ser gravitacional sem bomba de infusão, ou ela pode ser com uso de bombas de infusão. O que é mais importante é que a família tem que participar dessa escolha. Então, ela não pode ser uma escolha imposta pela equipe. Então, a gente vai individualizar, e a gente tem que ver se a família está de acordo. Ela também pode ser cíclica noturna, então, em alguns casos, principalmente pacientes com estilo curto, pacientes que trabalham, que estudam durante o dia, preferem tomar esse complemento alimentar com nutrição integral durante a noite enquanto dorme. Também vamos ter que seguir cada um o seu protocolo. Então, é importante a gente entender, porque nem sempre a nutrição integral é exclusiva e a gente tem que contemplar esses indivíduos também. Aqui o planejamento de alta, que nós lembramos lá no início também, Então, é importante? Claro que é extremamente importante ter o planejamento de alta, porque ele vai dar a necessidade, é o primeiro estágio para a gente poder dar qualidade de atendimento para ele no domicílio. Tá? Então, implementar um protocolo
sistematizado é mandatório para garantir a segurança da terapia nutricional domiciliar, né? Ele deve contemplar desde enteral como parenteral, mas também a via oral, né? Então, a gente não pode esquecer que o uso de suplementos são bastante importantes, como nós vimos em alguns estudos também, e é um grau de remuneração bastante forte. E a dieta, né? O que nós vamos prescrever para este paciente? Então, o importante é que a gente tem que atender a meta nutricional com segurança para esse paciente. Tanto que é fundamental o uso de dietas, eu diria que é fundamental o uso de dietas que a gente chama de quimicamente definidas ou que nós chamamos a industrializada. Tá? Por quê? Porque a gente sabe exatamente aquilo que ele precisa com maior segurança daquilo que ele precisa. Então, é segura também para evitar contaminação, obstrução do dispositivo e tem a viscosidade já adequada para a sua administração. A terapia mista também é uma maneira de estar alimentando esses pacientes de uma maneira mais segura, vamos dizer assim, do que comparado com 100% artesanal, mas a gente sugere aqui um fluxograma, né? Os autores sugerem um fluxograma de definir qual que é a dieta. Tá? Então, aqui a gente tem esse fluxograma, o motivo não é a gente falar de tipos de dieta, fica para uma próxima aula, né? Mas existe essa sugestão, com vários itens a serem avaliados, e se opta, por exemplo, pela terapia mista, o monitoramento é muito importante e em primeiro momento em que se observe uma redução de peso ou uma redução do estado nutricional, voltar, por exemplo, para a dieta industrializada. Então, para pacientes com cuidados paliativos, também temos que pensar de forma conjunta, não só com a equipe médica, mas principalmente com a família, com o próprio paciente, respeitando crenças e particularidades. A gente sabe que a nutrição enteral ou qualquer terapia nutricional, ela não necessariamente vai salvar a vida, principalmente na terminalidade do paciente. Ela pode, às vezes, até piorar a qualidade de vida. Então, a gente tem que fazer isso de forma individualizada. É um tema bastante difícil, pouco tem na literatura, a gente tem muitas contraindicações, indicações de terapias especializadas, artesanais ou não. Então, temos que discutir para poder ter uma melhor conduta, né? E, finalizando, o que nós temos para o futuro? Né? Primeiro, lidar com o envelhecimento populacional e um crescimento no número de internações domiciliares, né? Redução das ações judiciais, que hoje em dia ainda tem muito isso para poder ter a terapia nutricional adequada para o paciente, né? Isso é bastante importante, tá? Redução nas reinternações, então a capacitação de quem cuida do paciente em casa, com planejamento de alta, é muito importante para isso, né? A gente precisa trabalhar mais este aspecto, tá? A terapia nutricional enteral domiciliar, né, ainda discutir industrializada e mista e tentar reduzir o uso de artesanal exclusivo 100%, cuidados paliativos, que é uma realidade, a parenteral domiciliar também, né, tem crescido bastante, que é uma realidade. A gente sabe que o Brasil, a própria legislação, a normatização, impede, por exemplo, um autocuidado para parenteral domiciliar, diferente de que em outros países tem esse momento, o futuro também pode mudar isso, né? E ampliar conhecimento na área de terapia nutricional através do nosso comitê, né? Então, quem acompanha pode observar os podcasts também, com informações de outros setores trabalhando, mostrando a qualidade do seu serviço. E a ideia é a gente compartilhar isso, porque pode dar certo em outros estados, às vezes não tem uma ideia que pode ser aproveitada por outros profissionais. E eu convido vocês a, quem puder, se associar à Braskem, ou, se não associar, pelo menos entrar no workplace da Braskem. Não precisa ser sócio da Braskem para poder acompanhar os posts do comitê de home care ou qualquer outro comitê que esteja na Braskem. Então, basta enviar os dados que a gente estaria associando você. Toda semana, cada 2 semanas, a gente está postando alguma coisa diferente, não só em podcasts, mas também relembrando de eventos. Então, todos vocês estão convidados. E aqui eu gostaria de informar, né, que a cada 2 anos a gente tem o congresso da FELAMP, e o desse ano, por conta da pandemia, ela foi adiada para a nova data que está aí. Quem puder ir, vai ser no Equador, em Guayaquil, de 2 a 6 de junho de 2021. Muito obrigada. Vamos agora às perguntas e deixo aqui também o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida que não possa ser esclarecida durante esse debate.
Perfeito, Denise, muito obrigado pela apresentação. Que qualidade, né? Alto nível científico. Ah, e a gente tem algumas perguntas aqui. A primeira, uma pergunta da Fernanda, quais complicações possíveis da nutrição enteral? No domicílio, normalmente a gente tem as mesmas complicações que a gente observa no hospital também. No domicílio, e isso em alguns estudos que eu tenho lido recentemente, mostram que tem a ver também com a administração e com o tipo de dispositivo, mostrando que quando você tem administração, por exemplo, em bolos, você pode ter mais problemas gastrointestinais e que você minimiza isso quando você tem, por exemplo, um gotejamento intermitente ou principalmente com bombas de infusão. Então, o mais comum seriam os gastrointestinais, né, que pode ser, por exemplo, a diarreia, pode ser, por exemplo, a constipação, que é comum eventualmente, principalmente em idosos e neurológicos. E você também tem os mecânicos, como obstrução de sonda, porque são pacientes que usam muitos medicamentos, né? Então, é importante a gente estar sempre em contato com o farmacêutico, né, da equipe, para ver qual a melhor maneira de administrar esses medicamentos da forma correta, evitando a obstrução de sondas, principalmente quando a sonda é uma sonda nasoenteral de fino calibre, diferente das gastrostomias e gasostomias, que são um calibre maior e que isso ocorre com menor frequência. Acho que essas são as mais vistas. Perfeito. Uma outra pergunta aqui do Thales. O paciente com Covid-19, pós-hospitalização, seja UTI ou enfermaria, mas muito mais o paciente de UTI, aquele que foi entubado com maior dificuldade para alimentação oral e ocasionalmente perda de massa magra, sendo indicada a suplementação nutricional oral, como fazer para convencer o convênio ou até mesmo o próprio prestador que cada vez mais trabalha em forma de diária global e que sempre fala que a suplementação nutricional oral é de responsabilidade da família? É, quando a gente fala em prescrição, né, de terapia nutricional domiciliar, mesmo em terapia líquida artesanal ou mesmo em suplemento, a gente acaba caindo exatamente sobre esse tema, né? De quem vai estar pagando essa terapia nutricional. Então, esse é um assunto que, na verdade, teria que ser visto com uma seriedade maior, né? É muito difícil você dizer que o convênio é obrigado a pagar, por exemplo, né? Não sei se ele é, né? Porque não existe uma legislação que diga que o home care é algo que precisa. Geralmente eles falam que é, né, uma extensão, mas que não é obrigatório se fazer, né? Não existe uma normatização nesse sentido. Então, isso varia muito. Você tem convênios que pagam e tem convênios que não pagam, né? Então, você tem as duas realidades, né? Então, depende muito da fonte pagadora. Agora, não é só convencer o convênio ou a família, né? A gente tem que convencer a todos, né, envolvidos. Por quê? Porque quem é o beneficiado é o paciente, né? Independente de tudo, é ele que está perdendo, né? Então, ele em si não tem a culpa de quem vai ter que pagar ou não. É importante que seja indicado. Como convencer é complicado, né? Eu acho que a gente tem a obrigação de deixar muito claro que ele tem essa indicação, que ele é um paciente desnutrido, que tem perda de massa muscular, que a sua ingestão via oral é, sei lá, X% frente à sua meta nutricional atual, né? Então, ele pode mudar isso ao longo do tempo, e que ele tem esta indicação. Se não tiver essa indicação, existem tais consequências, né? E você tem que passar essa responsabilidade para todos os envolvidos. Então, você não vai deixar de prescrever algo, porque você tem que se preocupar com quem vai estar fornecendo isso, né? A alimentação é um direito, né? Mas a gente sabe que existem contratos. E quando se tem hoje cada vez mais essa questão de diária, né? Então se paga uma diária global. Isso também acontece na unidade hospitalar, isso não é uma realidade só do home care, né? Isso também acontece no hospital. E aí, a equipe do hospital não tem que deixar de dar, por exemplo, suplemento geral. Ele continua ofertando, né? Eu faço essa auditoria. Então, independente de ser uma diária global, eu estou vendo que ele está recebendo esse suplemento, né? E de forma adequada. Então, essa seriedade tem que ser respeitada também no domicílio. Se é uma diária global, mas ele tem indicação, e isso por contrato está lá dentro,
né? A gente não tem que fazer, a gente tem que estar indicando. Né? E mostrar para a família a importância disso, para que eles também ajudem, né, a tentar que isso seja uma realidade no ensino. Mas é um aspecto muito difícil, a gente entra em outras áreas que é complicado mesmo. Perfeito. Uma pergunta aqui da Cláudia Satico. Quais são os desafios do planejamento de alta domiciliar? Ah, Cláudia, grande amiga Cláudia. Olha, é um desafio muito grande, Cláudia. Você realmente é um exemplo, porque o planejamento de alta eu sei que aí com vocês funcionou sempre, eu acompanhei já algumas vezes, vocês me ajudaram muito a entender como funciona. E o desafio é mostrar para a equipe multiprofissional a importância disso. Né? Então, começa com ter um protocolo e ter um gestor só para estar gerenciando o planejamento de alta hospitalar. Então, assim que o paciente interna e ele tem a equipe multiprofissional atendendo esse paciente, alguém tem que estar alertando esse gestor a acompanhar. E aí tem que ter todo um checklist dizendo, né, tentando ver o diagnóstico, ver quem é o cuidador, já ir atrás. Então, o ideal é que isso realmente aconteça de forma como um protocolo da própria MTM do hospital, né, e que tenha um gestor responsável. Então, geralmente tem alguns locais que eles têm um quadro, né, onde eles já colocam os possíveis candidatos de planejamento de alta com terapia nutricional, porque geralmente isso vai pela equipe multiprofissional, né? Então, acho que isso é importante. Lembrando de que aqueles que não são acompanhados pela equipe, tem muitos pacientes que usam suplemento, então precisam estar também sendo orientados para esse gestor estar inserindo ele no planejamento de alta, mesmo que a equipe multiprofissional, nem sempre é exclusiva, né, possa estar acompanhando. Então, é o hospital como um todo que tem que estar ciente desse protocolo, né? Médicos, enfermeiros, profissionais de enfermagem que estão lá, eles são sempre os nossos profissionais que mais nos ajudam, estão o tempo todo com o paciente, eles podem alertar, esse paciente é um paciente que precisa ir de alta com terapia nutricional porque ele não come. Né? E todos os que estão envolvidos dentro do cuidado com o indivíduo na unidade hospitalar. Mas é um desafio, a Cláudia tem razão, porque muitos ainda não fazem de maneira adequada. Legal. Mais uma aqui da Mari Fernandes. Em relação à desnutrição domiciliar, quais são as perspectivas para o futuro para um combate mais efetivo? Então, a gente não tem um número, não tem na literatura nos informando quantos pacientes desnutridos estão em casa hoje. Né? É um sonho. Quem sabe a gente faça um trabalho nesse sentido. Né? Vamos fazer um Libra-Nutri domiciliar. Né? Isso é uma perspectiva que eu tenho em mente, um projeto que eu tenho em mente, mas que a gente tem que descrever porque é importante a gente saber. O que eu acho que é importante para descobrir a desnutrição é que cada empresa, né, seja ela da saúde suplementar, ou seja ela do programa Melhor em Casa, ou de outros programas do setor público, né, mas a maioria do Melhor em Casa, o ideal seria avisar os pacientes que estão em atendimento domiciliar e fazer uma triagem nutricional. Né? Então, deveria ter a triagem nutricional também, porque nem todos os pacientes de um home care são acompanhados pelo nutricionista. Né? Às vezes, você tem uma paciente onde, sei lá, 50% dos pacientes daquele home care tem terapia nutricional de alguma forma nutricionista, mas você tem muitos que não, que são antibiótico terapia, são curativos, reabilitações, e esses pacientes nem são vistos pelo nutricionista. Então, o ideal é que em reunião de equipe, toda a equipe de saúde, ela pode fazer uma triagem nutricional. Então, quem é o profissional que está indo ver aquele paciente? Em algum momento da sua visita, ele não pode fazer uma triagem nutricional, porque tem ferramentas muito simples. Né? Não precisa ser um profissional de nutrição para fazer a triagem. Se todo mundo tivesse essa preocupação, poderia detectar o índice de risco nutricional. Aquele que está em risco seguiria o quê? Uma solicitação de uma visita de nutrição, né? Para a gente ver o quanto esse paciente está desnutrido ou se realmente precisa de um parâmetro. Então, assim, o ideal seria primeiro a gente descobrir quem são esses doentes, né? E quem pode fazer isso são as empresas de home care junto à sua equipe de saúde, que é multiprofissional como um todo. Aí depois a gente iria estar tentando ampliar, né, o cuidado e mostrar ao convênio ou a família de que aquele paciente precisa de uma terapia nutricional
para que não se desnutre, que ele não reinterne, que ele não complique dentro da situação que ele tem atualmente. Legal. Uma pergunta aqui da Ivna Nogueira. Vocês realizam algum planejamento de educação continuada com os cuidadores e técnicos de enfermagem em âmbito domiciliar? Olha, isso faz parte de muitas empresas, né? É claro que isso aí é individualizado. Tem pessoas que chamam as famílias para uma capacitação no local, onde as famílias saem da residência e elas vão num lugar específico da empresa para receber orientações, até porque daí elas acabam saindo um pouco do ambiente domiciliar, né, que estão lá o tempo todo. Ou, quando a família está em casa cuidando, o profissional vai até a casa e faz essa educação, essa capacitação. Então, imagina aqui na terapia nutricional interal, você está lá com um cuidador que a família elegeu e que foi treinada no hospital, foi para casa. Mas, de repente, essa pessoa precisou ser trocada por alguma razão, ela foi embora e ela foi alterada por outra pessoa. Essa pessoa precisa ser capacitada para isso. Então, aí você vai fazer toda uma capacitação no domicílio, desde levar novamente o manual, reexplicar o manual e na prática, né? Então, você vai observar, agora administre você. Como é que você vai administrar? Então, você vai estar fazendo essa capacitação no próprio domicílio. O ideal é que a gente faça monitoramentos, né, aleatórios na sua agenda, né, principalmente os profissionais, os pacientes que têm o profissional de nutrição, ela pode eleger em uma das visitas que ela faz mensalmente ou bimestralmente, dependendo de cada situação, nessa visita eu vou estar avaliando como está sendo feita, por exemplo, a administração. Então, ele vai lá e fala assim, faz aí uma administração que eu quero ver como é que você está fazendo. Para você estar avaliando se as condutas que você passou, né, de forma seguras, estão sendo mantidas. Né? Porque a gente sabe que tem um relaxamento, principalmente quando você tem dietas que precisam ser manipuladas. Né? Então, você tem que fazer esse monitoramento e essa capacitação de tempos em tempos. É como a gente, no hospital, ou a gente não faz aquelas visitas surpresas, né? Deixa eu ver como é que está sendo feito esse procedimento pelo meu profissional. Então, isso também tem que ser feito em casa. É uma realidade que poucos fazem, mas que deveria ser uma realidade maior. Perfeito, obrigado. Mais uma pergunta aqui da Maria Eliana. Olá, Denise, parabéns por sua fala. Gostaria de saber como você tem classificado o estado nutricional, entendendo que a maioria dos doentes no domicílio são idosos oncológicos acamados atrofiados. A avaliação nutricional, às vezes, é bem complicada nesses indivíduos. O que, às vezes, a gente faz quando é possível presencialmente, né, quando podia se fazer as visitas presencialmente, a gente acaba criando critérios individuais e avaliar ele como ele com ele mesmo. Então, por exemplo, fazer circunferências da panturrilha, né, ainda mais em idosos, né, a gente sabe que é um parâmetro interessante de avaliação nutricional, então a circunferência da panturrilha, que você pode estar monitorando e compara ele com ele mesmo. Tá? Claro que fazer pregas cutâneas, paciente acamado, às vezes nem sempre é fácil de ser feito. Tá? Mas eu diria que eu sou fã da avaliação global subjetiva, né? Que apesar de ser subjetiva, como diz o nome, ela permite, quando você tem uma boa capacidade de avaliação física por esse doente, de poder diagnosticar este indivíduo como desnutrido ou não. Né? Então, a avaliação subjetiva, para mim, é sempre uma avaliação que eu acho mais prática, ela é validada, né? Ela é utilizada em larga escala e, claro, depende muito da experiência de cada profissional. Mas, para mim, esse é o melhor método. E a circunferência da panturrilha. Atualmente, a gente não consegue fazer as visitas, eventualmente, né, presencial, né? Então, a gente pode fazer à distância. O que a gente faz? A gente tem um profissional lá, então a gente vai estar pegando o último dado que a gente tem, vamos fazer algumas perguntas para aquele profissional e tentar estar imaginando, né, ou comparando com o que nós vimos. O que tem sido uma ideia é usar o GLIM, mas é claro que o paciente, nem sempre os pacientes conseguem ser pesados, né? Então o índice de massa corpórea é um valor que eu também não utilizo, mas você pode estar usando através da via oral, né? E eu acho que é um método que tem tido
apesar de diagnosticar muito mais gente, né, do que se você fizesse uma avaliação nutricional, é melhor pecar pelo excesso do que não. E também é uma maneira, então, que pode ser adaptada para você ter um resultado mais satisfatório nessa fase. Mas aí é avaliação de gestão visual, avaliação subjetiva e cicatriz da panturrilha. Perfeito. Mais uma da Mari Fernandes. Em relação a pacientes em ventilação mecânica domiciliar prolongada, como o fisioterapeuta pode sinalizar junto à equipe sobre a situação nutricional, já que isso influencia diretamente no tratamento respiratório? É bastante importante, né? Porque eles precisam de músculo para poder estar realizando e melhorando. É assim, é um profissional que vai estar presente, né, na residência e que ele pode estar alertando o nutricionista ou a equipe quando percebe que há uma perda de peso, por exemplo. Ele está lá várias vezes, então ele também pode, através de uma avaliação de tônus muscular, então ele pode estar vendo, por exemplo, a panturrilha, ele verificando junto com quem cuida as roupas do paciente, olha como é que ele está, né? Ele está perdendo peso, está ficando larga a roupa nele, né? Como é que está o peso de quem vive, se é um paciente que precisa ser manipulado na cama, porque geralmente são pacientes acamados, então banho no leito, né? Como é que está o peso dele, está ficando, né, mais fácil de virar ele ou não? Então ele tem como nos alertar de quem está perdendo peso, né? E aí a gente pode estar indicando uma nova orientação, se ele já não tem nenhuma, né, a gente vai estar iniciando, se ele já tem, a gente modular um pouco essa prescrição. Mas é importante também, não só a fisioterapia respiratória, mas a gente precisa da fisioterapia motora também, né, que são pacientes acamados. E se a gente, não adianta a gente estar fornecendo adequada, proteína na quantidade adequada, se a gente não consegue estar mobilizando de alguma forma este indivíduo. Então, a fisioterapia, tanto a respiratória quanto a motora, são extremamente importantes. Né? E ele, como movimento paciente, ele pode também estar nos alertando sobre os sinais e sintomas desse paciente relacionados à desnutrição. Né? Teria que ter um treinamento, teria que ter um protocolo em conjunto para a gente poder estar vendo o que a gente vai estar observando, e depende de cada paciente, qual é o diagnóstico desse paciente, em que fase ele está, cuidados paliativos, determinalidade ou não. Então, individualizado. Perfeito. Doutora Denise, boa noite, parabéns pela aula. Como a senhora vê o crescimento dos hospitais de retaguarda no segmento de atenção domiciliar e que dica a senhora daria para que na deshospitalização fosse seguida à risca a continuidade de utilização de bomba com hidratação? Afinal, você falou bomba com hidratação? Isso. Tem sido uma realidade a questão desses hospitais de retaguarda, né, ou essas clínicas de retaguarda, mas aí é uma questão de que envolve também a família. Né? Para o paciente ir para o domicílio, para fazer um acompanhamento domiciliar, a família tem que estar também tendo a sua participação. Né? Então, tem que ter um cuidador, tem que ter um responsável. E dependendo da família, ela não tem condições de ter este paciente, independente de igual grau de tratamento que nós estamos falando, no seu domicílio para fazer a continuidade do tratamento. Então, se isso não é possível, isso é uma questão que geralmente é o serviço social que está avaliando, junto com a família, entender os motivos, então, assim, não tem que fazer. Isso acaba ocorrendo e ele acaba sendo indicado para esses outros locais. Né? Muitas famílias acabam sugerindo e aceitando essas opções, né? Porque não tem como ficar internado também por causa do profissional, por exemplo, ou por causa de uma reabilitação. Né? Então, não tem muito o que fazer. Aí, nesse caso, a equipe que está acompanhando no hospital tem que ter essa transição do mesmo jeito. Né? Então, para onde ele está indo? Então, tem que ter. Aí entra, talvez, a parte envolvida do outro lado, que se não é o home care, é o profissional que vai cuidar dele nesse lugar, para saber o que ele está fazendo e fazer essa transição tranquila, fazer essa continuidade. E a família vai ter que monitorar. Né? Então, assim, não é meu familiar, ele não está vindo para minha casa porque, por alguma razão, eu não
não posso ter um na minha casa, então isso pode acontecer, a gente não tem como, né, a gente não sabe a vida de cada um, mas eu tenho que garantir que ele está indo para um lugar e que ele vai continuar recebendo os mesmos cuidados. Então, parte da família também monitorar, né? Então, é importante que os profissionais, uma vez que não vai para o home care, sejam alertem a família de que ó, é importante você conhecer o lugar onde você está indo, conhecer o profissional, e aí a gente fazer essa transição de forma adequada. E aí ter essa comunicação entre profissional e profissional, mas quem vai estar monitorando isso neste caso, provavelmente é a família, é o familiar. Né? Então vai depender da responsabilidade desse familiar de que ele vá para um lugar e que continue. Né? Agora, claro que se ele está indo para um outro local, lá também vai ter os seus protocolos. Então, não necessariamente é bomba de difusão para todo mundo, né? Então, vai depender dos protocolos de cada instituição. A gente sabe hoje que nos nossos hospitais, a grande maioria recebe tudo por bomba de difusão, né? E que não necessariamente isso acontece nesses hospitais de retaguarda, tá? Que se for algo essencial, né, para este indivíduo, por exemplo, hidratação, né, ainda mais nesse momento de pandemia, o ideal é a gente ver junto à fonte pagadora se tem como estar neste local, sugerindo que seja feita esta tipo de indicação. Né? Mas assim, não existe nenhuma literatura que te respalde dizendo, olha, tem que ser desta forma. Né? Infelizmente, não tem. Né? Mas aí vai o quê? Mas é importante, você tem que descrever dentro do relatório a importância de que neste momento seja feita desta forma. Né? Quais são as vantagens e pode evitar que aconteça se não for desse jeito. Porque como ele está no hospital e só você sabe quanto ele está adaptado àquilo, como você, né? Porque muitos pacientes demoram muito a se adaptar a uma dieta, a um volume, a um tipo de administração. Então, você tem que estar alertando quem está recebendo de que aquele paciente é intolerante a receber dieta em bolos ou água em bolos, ele só consegue se for em gotejamento por bomba. Então, é você que tem que alertar, e aí aquela equipe tem que estar vendo junto ao convênio de que nessa exceção, existe uma exceção, ele não tolera e precisaria ser feito dessa forma. Então, é a questão de como você vai estar fazendo esse relatório clínico e nutricional para essa outra equipe e para a fonte pagadora. Legal. Mais uma pergunta do Thales aqui. O maior empecilho que tem enfrentado em home care é com a equipe médica, onde acha que qualquer alteração clínica do paciente está relacionada à dieta, mas esquecem que o paciente é polifarmácia e que está imóvel ou até pela própria clínica do paciente. Cheguei ao ponto do médico pedir para mudar de dieta industrializada para artificial por ser alimentos naturais. Melhoraria a distensão porque isso melhoraria a distensão do paciente. Queria saber um pouco da sua experiência. Olha, isso acontece, é que nem a gente pensar no hospital, né? Eu também já trabalhei no hospital por muitos anos, então, se o paciente tinha diarreia, a primeira coisa era o quê? Ah, vamos desligar a dieta. Então, é sempre a dieta culpada. Se ele teve constipação, se ele teve diarreia, se ele teve vômito, tudo é dieta. Ninguém pensa nos medicamentos, ninguém pensa na situação clínica. Isso não muda, né? O médico que está no hospital é o médico que também tem o mesmo pensamento no domicílio. Né? Então, isso acontece sim no domicílio. Tá? O fato de você mudar uma dieta caseira, né, não vai melhorar, a gente sabe disso. Né? A gente pode, eventualmente, mudando a fórmula, porque a gente sabe que tem intolerâncias que são individuais. Eu já tive pacientes que não toleram fibra, então tinha que dar uma dieta sem fibra para aquele paciente. Né? Ou você tem aqueles que só toleram com fibra. Né? E dependendo do paciente, às vezes a dieta oligomérica é a única opção para ele não ter diarreia, por exemplo. Né? No caso de constipação, às vezes a gente tinha que estar associando uma hidratação um pouco maior, mesmo quando a gente dá fibra, né? Então a gente tem que modular. Mas assim, a gente tem que convencer o médico por vários motivos, né? Então, mostrando para ele, olha, vamos ver a prescrição médica. Se você acha algum medicamento que você sabe que aquele medicamento pode estar contribuindo com a sintomatologia que ele está apresentando, que ele atribuiu à dieta, né? Vamos conversar com o farmacêutico e vamos conversar com o médico novamente. Mas se você não chega com as questões né, em evidências científicas e que comprovam que aquilo pode acontecer, você não vai conseguir falar. E se a gente reduzir e trocar esse medicamento por outro? Já falei com o farmacêutico, vamos discutir aqui. Né? Então, a gente tem que sempre tentar mostrar esse lado também.
Usar a dieta artesanal, eu já passei por isso, já tive um também que me chamou, olha, ele recebe dieta industrializada, mas não está se sentindo bem, ele vomita, ele não sei o quê, eu queria que você desse dieta artesanal. Eu fui até lá, conversei com o paciente, é claro que o paciente já está bastante a favor do médico, eles escutam o médico para eles é sempre o que está com a razão. E aí, você, eu expliquei todos os motivos, eu expliquei a dieta que ele estava recebendo, que era exatamente igual, mas ele queria dieta artesanal. Eu falei, não, você vai dar dieta artesanal, você não pode ir contra. Então, vamos fazer um teste. Se você fazer um teste, a gente faz. Dei uma receita, claro que dá um trabalho monstro, né? Porque você tem que manter. Expliquei que talvez não aceitasse a quantidade, né? Teria que ser um volume maior por dia para poder manter a mesma meta nutricional. Falamos bastante. Começou. Não deu 2 dias que ele desistiu. O próprio paciente desistiu. Então, não. Já falei com o médico que não resolve. Que outra dieta? Daí eu acabei mudando e a gente conseguiu fazer uma transição e voltar para a dieta industrializada. Né? Então, a gente pode bater de frente. A gente tem que falar, tá bom, a gente pode fazer uma missa, a gente pode tentar outra coisa. E se a gente der uma receita no intervalo de uma coisa caseira? É claro que, se está com gastrostomia, essas coisas a gente consegue fazer com melhor segurança. Mas se ele está com sonda nasoenteral de 12 frente, que é geralmente que eles usam, no máximo 14, que já é mais difícil porque ela é maior, a gente não consegue, eventualmente, algumas receitas. Tem que deixar isso muito claro para o paciente e principalmente para o médico. Então, vai depender, eu não sei se o paciente em questão que ele falou tem gastrostomia, se é sonda nasoenteral, qual é o diagnóstico, né, se é exclusivo. Mas, enfim, a gente tem que estar, de certa forma, amparada pela literatura, pelos nossos conhecimentos, para a gente poder estar discutindo com o médico, né? E talvez não ir contra, né? Mas tá bom, vamos tentar fazer meio a meio, né? Para a gente poder estar mostrando para ele também que não necessariamente a gente vai mudar a situação que ele está passando. É difícil mesmo, mas não podemos desistir. Perfeito. Uma última pergunta, a gente tem mais perguntas aqui, mas pela questão do tempo eu vou fazer uma última. Hoje há uma tendência de uso de dietas mais viscosas no ambiente hospitalar. Como manejar essas dietas no ambiente domiciliar? É verdade, isso a gente tem tido, eu vejo bastante isso nos hospitais, é muito comum dar dietas até de 2 calorias por ml, né, porque é um volume menor, você dá muito mais, né, de 1,5 a 2 calorias por ml. Então, são dietas que têm uma viscosidade um pouco maior. Quando você está com bomba de fusão e uma sonda, um calibre razoável, você consegue não ter nenhum problema, né? Quando você vai para casa e eventualmente você tem que migrar isso para um gotejamento gravitacional, isso pode ser um problema, porque ele não vai correr na mesma eficiência do que ele corria com a bomba de infusão, né? Porque a bomba, de certa forma, ele puxa a dieta, obriga a dieta a correr, né? Então, isso é mais complicado. Então, o ideal é que, se for possível, a gente dá uma dieta de pelo menos 1,5 densidade calórica, evitar de 2 calorias por ml, principalmente se for em gotejamento gravitacional e a sonda for nasoentérica, né? Uma sonda de 12 frente, por exemplo, porque você vai ter problemas, tá? A não ser que em bolos ele aceite, né? Mas às vezes ele não tem a tolerância adequada para isso, né? Porque às vezes a gente dilui um pouco com água, mas se é um sistema fechado, você não vai abrir o sistema, você não vai contaminar o sistema. Se é um sistema aberto, né, aí você acaba diluindo com água, né, um pouco mais de água nesse caso. Isso também pode acontecer. Se é um sistema fechado, aí não, aí eu tentaria usar o sistema fechado com o gotejamento, talvez equipes de qualidade melhor, né? Porque a gente sabe que tem qualidades diferentes de equipos, né? Então tentar ver se algum equipe fazer com que essa dieta corra gravitacionalmente de forma mais eficiente, ou se não, se for possível, continuar usando a bomba de infusão, né? Se tiver indicação, né, eu acho que você pode estar usando. Essas dietas geralmente são para indivíduos que eles são mais críticos, né, que têm um problema com o volume, né, não toleram grandes volumes. Então, se você não tolera grandes volumes, você vai dar volumes menores e você vai deixar correr de forma em bomba de infusão lento, né? Então, você tem indicação técnica para que justifique que tenha bomba de infusão neste caso.
Então, vai depender muito de cada situação. Perfeito, doutora Denise, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua aula, foi sensacional. E eu espero poder contar com você em outros eventos e também agradeço a todo mundo que assistiu e teve interesse nas nossas atividades online agora durante o Covid. Durante a pandemia. Eu que Então, agradeço a todos. Eu agradeço a todos também, agradeço a vocês por esse evento, acho que todo mundo conseguiu aproveitar bastante. Deixei anotado no último slide, né, o meu e-mail, então, se eu não conseguir responder alguma pergunta, fiquem à vontade, né, não tem problema nenhum em mandar e-mail. Agradeço aos colegas que estão aí, Maria Eliana, né, colega nutricionista, também terapia as coisas juntas já também, a Claudinha e a todos que estão aí assistindo, obrigada pelo privilégio. A Mari, a Taluane e a você, Rafa, né? Que juntos fizemos várias reuniões antes e que foi um sucesso aqui esse web meeting de vocês. Parabéns pela iniciativa e que continue sempre assim. Com certeza. Obrigado e boa noite. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Se cuidem.